Neste vídeo, pessoal, vou explicar de uma forma bem simples e rápida de como instalar o DPS no quadro de distribuição. Mostrar também o que a NBR 5410 informa sobre a instalação do DPS e se o DPS pode ser instalado antes ou depois do disjuntor geral. Basicamente, o DPS é um dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Esse surto elétrico de tensão geralmente é causado por descargas elétricas diretas ou próximas à rede da concessionária de energia elétrica. O DPS vai desviar esse surto elétrico para a terra, evitando a queima dos equipamentos elétricos da residência. Quando o DPS está em condições normais de operação, se comporta como circuito aberto, devido ao alto valor de sua resistência. Mas quando o DPS é submetido a um surto elétrico, os seus contatos se fecham e desvia esse surto elétrico para a terra, por causa do componente elétrico interno do DPS, que é um varistor. Esse surto elétrico é desviado muito rápido, e em condições normais o disjuntor geral nem sequer é desarmado. Uma das situações que o DPS pode desarmar é no final de sua vida útil, por causa do tempo de uso devido ao número de vezes que ele precisou atuar. Na NBR 5410, no item 6.3.5.2.5, que fala sobre falha do DPS e proteção contra sobrecorrentes, informa que caso ocorra uma falha interna no DPS, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito, impõe a necessidade de um dispositivo de proteção contra sobrecorrente. Esse dispositivo, nesse caso, seria um disjuntor. A norma informa também sobre o posicionamento desse dispositivo de proteção, que neste caso é um disjuntor para o DPS, que poderia instalar um disjuntor exclusivo para o DPS ou um DPS que já tenha esse dispositivo interno nele para desconectar o DPS do circuito, para não interromper o fornecimento de energia dos outros circuitos. E a outra opção seria o próprio disjuntor que protege o circuito. Porém, caso o DPS entre em curto, ele irá interromper toda a energia dos circuitos. Na opção que a norma informa sobre a necessidade de ter um dispositivo exclusivo para o DPS, ou um DPS que já tem o dispositivo interno nele para desconectar o DPS do circuito, verifiquei que no DPS da Clamp, utilizados para a quadra de distribuição, já tem um desligador interno que desconecta o DPS e que não deixa o DPS entrar em curto-circuito no final da vida útil. Isso vai evitar o desarme do disjuntor geral. Neste caso, na parte interna do DPS temos um fusível e quando ele se rompe, vai desconectar o DPS do circuito, para evitar um curto-circuito. Independente das opções, pessoal, eu sempre acho interessante sempre instalar o DPS depois do disjuntor geral, porque sempre que for fazer uma manutenção no quadro de distribuição, o disjuntor geral vai interromper toda a energia do quadro. Todas as montagens de quadro de distribuição aqui do canal, eu fiz utilizando o DPS depois do disjuntor geral, seja quadro monofásico, bifásico ou trifásico. Caso queira conferir os vídeos, vou deixar aqui na descrição. Na norma não tem nenhuma restrição em utilizar o DPS antes do disjuntor geral. Apenas informa que tem que ter um dispositivo para proteger o DPS, caso ocorra uma falha no DPS. E caso o DPS já tiver dispositivo para desconectar ele, como o DPS da Clamp, que eu mostrei anteriormente, não tem necessidade de ter um disjuntor exclusivo para o DPS. Comente aqui embaixo no vídeo, pessoal, como que vocês instalam o DPS no quadro de distribuição. Já aproveita e já deixe seu like no vídeo, porque é muito importante aqui para o canal. E se inscreva caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.